Estamos aqui para mais uma aula, né? E hoje nós vamos falar sobre a prova discursiva da banca Consupan. Banca essa que estará elaborando o concurso da Prefeitura de Crateús, que acontecerá domingo, dia 16. Então, antes de nós começarmos, né, inscreve-se aí no canal, você que ainda não está inscrito. Compartilhe esse vídeo, dá seu like também e vamos trabalhar. Por que eu coloquei logo aí no início do slide, né, o texto dissertativo? Essa é a tipologia textual, né, que a banca irá cobrar na prova, tá? Na verdade, o nome da tipologia é a argumentação, né? E a dissertação é um gênero da argumentação, certo? Só para esclarecer. Então, antes de tudo, a gente precisa entender o que é dissertar, né? Dissertar é emitir o nosso ponto de vista sobre algo, sobre alguém, sobre algum assunto, né? Coisa que nós fazemos a todo instante, né? Quando nós estamos comentando os preços, o aumento da violência, o desemprego, as questões ambientais, as guerras. Então, a todo momento, quando nós emitimos a nossa opinião sobre um determinado assunto, nós estamos dissertando. Antes de nós tratarmos especificamente, né, do texto dissertativo, nós vamos falar um pouquinho sobre os critérios, tá, da banca. É muito importante, né, quando você vai prestar um concurso, que você esteja atento àquilo que a banca vai avaliar, né, na sua redação, na sua prova discursiva, certo? Então, em seguida, nós vamos falar um pouco sobre a estrutura do texto dissertativo. Então, vamos aos critérios. Lá no edital, né, a banca está dizendo, né, que a prova discursiva valerá 100 pontos, certo? E aí ela vai dividir esses 100 pontos em 4 critérios. O primeiro critério ela vai chamar de AI, né, que é a apresentação e a informatividade. Esse critério, né, de fato, é o critério mais importante. Vejam que a banca atribui 50 pontos. O que é isso, professora? A argumentação e a informatividade. E a banca ainda complementa originalidade, suficiência, correção, relevância e propriedade das informações. Como assim originalidade? A banca está dizendo que não quer que você traga, né, frases feitas, nada de ninguém. Ela quer ver a autoria, ela quer perceber, né, se você, de fato, conhece aquele assunto e tem informações sobre ele. Então, não é simplesmente falar sobre violência, falar sobre guerra, falar sobre educação, né? Por que eu estou citando assuntos tão distintos? Lá no edital também a banca disse que vai trabalhar temas da atualidade. Então, isso quer dizer que ela pode cobrar qualquer assunto que seja motivo de discussão, né, nesses últimos tempos, né, nesse período em que nós estamos vivendo. Então, fiquem atentos, mantenham-se informados, procure ler um pouco, né, sobre o que acontece, sobre o que está acontecendo, para que você tenha conhecimento, né, tenha propriedade para tratar sobre aquele assunto. Só frisando um pouquinho esse ponto da informação, né, é importante destacar, eu sempre lembro isso aos meus alunos, que a informatividade, né, é um critério, né, essencial. E o que é isso, professora? Estou chegando aqui agora, nunca, né, me debrucei sobre a redação no concurso, nunca fiz prova, na verdade, discursiva, tá? A informatividade é você trazer, né, comprovações, tá, daquilo que você está dizendo. O que o Enem vai chamar de repertório sociocultural, né, o concurso chama de informatividade. Então,
tudo que você disser, tá? Vamos dizer que vamos estabelecer a seguinte ordem, né? Tudo que você disser, você precisa comprovar. Então, tudo aquilo que você escreve, tá? Você precisa comprovar. De que maneira, professora? Você pode trazer um dado estatístico, você pode trazer um exemplo a nível nacional, né? Ou uma notícia, algo que tenha sido noticiado no país, um fato relevante sobre aquele assunto. Ah, mas vamos supor que eu conheça, professor, uma lei, né, que trata do assunto. Ótimo, né? Cita a lei. Se não sabe o número da lei, mas fala pelo menos, né, o que diz a lei. Eu conheço um filósofo, um jurista, né, que trata sobre isso. Muito bom também. Né? Coloca lá, pode ser com as suas palavras, você só vai abrir aspas quando você for dizer na íntegra, tá? O que o pensador, o filósofo, o jurista, seja lá quem for, tenha dito. Cuidado com essa questão das aspas, tá? Então, isso é informatividade, né? Trazer comprovações daquilo que foi dito no texto. Então, não é só falar, né? Não é só escrever, é falar e comprovar. Isso denota conhecimento, né, sobre o assunto. E é isso que a banca quer, né, avaliar, certo? Então, esse critério ele vale 50 pontos, e aí ela fez uma escala, né, de 0 a 20, seu texto vai ser considerado ruim, né? De 21 a 30 regular, de 31 a 40 bom, e de 41 a 50 muito bom, tá? E aí o corretor, ele vai estabelecer aí alguns critérios, né? Ah, se ele só falou, não comprovou, né? Mas ele argumentou bem, então ele vai ter uma média aí de 20 a 30 pontos, né? Ah, ele se contradisse, ele trouxe informações superficiais, saiu copiando frases feitas, né? Então vai de 0 a 20, enfim, tá? Tudo isso vai ser avaliado pelo seu corretor. Em seguida, a banca vai dizer que um dos critérios também é a coerência e a coesão textual. A coerência é você estabelecer um sentido dentro do seu texto, organizar as informações, né, de maneira lógica, de maneira que tenha sentido. E a coesão são os elementos, né, de ligação que você irá utilizar para fazer a coerência do seu texto. São os articuladores, né, como a banca coloca aí. O uso das conjunções adequadas, das preposições, dos pronomes referenciais, tudo isso, né, vai fazer com que você organize bem as suas ideias, lembrando que os articuladores, né, eles são avaliados desde as ligações entre as palavras, as frases, né, períodos, estruturas maiores, bem como a ligação entre os parágrafos, tá? Um parágrafo tem que estar interligado com o outro. Eu não posso sair, né, no texto mudando de assunto sem fazer essa ligação. Lembrando que o último parágrafo, que é o parágrafo de conclusão, né, ele precisa evidenciar esse fechamento do texto, né? Então, sempre ali na conclusão, começa com o conector conclusivo, né? Portanto, dessa forma, né? Diante do que foi exposto, certo? Esse materialzinho, a turma aí de Crateus, tá? Já foi colocado no grupo do WhatsApp de vocês, os materiais de orientação. Esse critério, né, lembrando, vale 20 pontos, e aí tem uma escala, né? 5 até 5, se foi ruim, 10 se foi regular, 15 muito bom, desculpe, 15 bom e 20 muito bom. Em seguida, né, nós temos dois critérios que estão ligados à avaliação gramatical, né? A correção gramatical. Mas a banca separou em dois, né? Ela chamou de morfossintaxe, vai chamar aí de M esse critério, e chamou de PO o último critério.
Dentro da morfossintaxe, ela vai avaliar o emprego dos pronomes, a concordância, a regência, né? O emprego dos tempos verbais, a estrutura dos períodos, né? Como você organizou suas orações, certo? E dentro do critério PO, né, que só vale 10 pontos, ela vai analisar pontuação, acentuação, ortografia, tá? Elementos esses, e aí nos dois critérios, a banca está dizendo que vai descontar, diminuir um ponto de cada erro que você cometer em relação a esses critérios. Então, muito cuidado, candidato, né? Você pode perder muito se não tiver atenção às orientações gramaticais. Mas vocês estão muito bem, né, subsidiados aí pelo professor Vitor Linardi, né, meu amigo, meu parceiro. Então, com certeza vocês vão colocar em prática tudo que estão aprendendo, tá? O que vocês estudam de gramática não é simplesmente para resolver a prova de gramática, a prova de língua portuguesa, tá? É para vocês colocarem em prática também na hora de escrever. Então, daí a necessidade do rascunho, daí a necessidade da revisão do texto, né? Para que ali no rascunho revisa o texto, olha as vírgulas, olha se acentuou corretamente, né? Olha se as palavras estão escritas corretamente, se não tem nenhum erro de concordância. Isso tudo você pode fazer, né, com muita calma. Claro que na hora do concurso vem aquele desespero, né? Cadê o tempo? E aí, né, como é que eu vou fazer? Mas você pode sim tirar um tempinho, porque você tem que lembrar que cada erro é menos um, tá bom? Então, vamos lá. Para frente. E aí, então, né, nós vamos entrar agora nesse ponto especial, que é a dissertação. Né? Em primeiro lugar, a gente precisa tratar sobre a linguagem, né, desse tipo de texto. Uma linguagem, né, que tem que ser padrão. Nós acabamos de ver que os dois últimos critérios da banca são justamente a correção gramatical. Tá? Então, isso vai fazer com que você, né, tenha a necessidade de estar sempre, né, observando na produção do texto se você está mantendo ali essa norma padrão. Como é que eu vou manter essa norma culta? Eu vou evitar as repetições inexpressivas, aquelas palavras que estão ali só para encher o espaço, né? Evitar gírias, um vocabulário muito informal, impreciso, né? E aí a gente precisa ter muito cuidado, porque hoje, né, com a tecnologia que acaba sendo vilã em alguns momentos, nós estamos escrevendo muito pouco. E muitas vezes queremos trazer esses vícios, né, da escrita virtual, da escrita lá no WhatsApp, para a nossa escrita convencional, né? E lembrem-se que não vale, né? Na hora da produção do texto, o que vale são as normas gramaticais, o que está posto na gramática. E aí também você vai observar se a sua linguagem está clara, se aquilo que você escreveu está compreensivo. E aí eu gosto sempre de lembrar de um ponto, né? Os meus alunos dizem assim: professora, deixa eu explicar o que está escrito, tá? Na hora da correção individual, na hora do laboratório de redação. E aí eu digo para eles, assim não vale. O corretor não vai estar diante de você para que você explique nada. E aí eu já vou lembrando de um detalhe importante, que é a letra, gente, letra legível. Não precisa ser bonita, mas precisa ser legível, né? Você tem que escrever lembrando que quem vai ler é uma pessoa que não conhece a sua letra, né? A história de minha letra é assim, não. Sua letra pode ser melhor, ela tem que ser legível. Quem vai ler não pode ter dificuldade, até porque um corretor que tem inúmeras redações, ele não vai perder tempo, né,
em querer decifrar aquilo que você escreveu, certo? Então, letra legível, clareza, evitar a ambiguidade, né, o duplo sentido, a obscuridade, aquelas frases que você lê e diz: o que está dizendo? Eu não entendi, né? Evitar a redundância, né? Repetição de expressões, a prolixidade. O que é isso, professora? Sair arrodeando, dizendo a mesma coisa com outras palavras, né? Seja conciso, certo? Coeso, frases e períodos, né? Conectados com os articuladores corretos, as conjunções corretas. Eu tenho certeza que vocês já estudaram as conjunções, né, com o Vitor. Então, conecta bem, olha se o conector, se o articulador está adequado para aquilo que você quer dizer, né? Evite frases feitas, ditos populares, lugares comuns, aquelas frases que não dizem nada. Então, muito cuidado com a linguagem. Outro ponto importante, né, em relação à linguagem é a impessoalidade, tá? Daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre emitir sua opinião, né? Criar uma tese para o seu texto, e aí vai ter aluno que vai pensar assim: poxa, professora, a senhora diz que eu tenho que ser impessoal, né? Usar a terceira pessoa do singular, mas eu não tenho que emitir uma opinião? Lembrem-se, é a opinião de uma parcela da sociedade que pensa como você, não é a sua. Então não cabe à primeira pessoa e pode até ser a sua, né? Abre aspas. Mas, né? Você vai, né, disfarçar usando ali aquela terceira pessoa, percebe-se, sabe-se, né? É notório. Então, os verbos na terceira pessoa do singular, eles são adequados para que se mostre essa situação de impessoalidade. A variedade linguística, como eu já falei, é a padrão. O que é padrão é aquilo que está posto nas regras, tá? E, né, predominantemente, isso não quer dizer que não vá ter nenhum verbo, né, no passado ou no futuro, lá na conclusão, quando você for sugerir algo, né, em outros tempos, né, passado e futuro, mas a predominância, né, do tempo verbal é simplesmente o tempo presente, certo? Por quê, professora? Você está escrevendo agora, tratando de um fato da atualidade, do momento. Então, o tempo presente é o tempo adequado para tratar, né, e para ser utilizado no seu texto. Então, vamos lá agora entrar aí na estrutura, né, do texto dissertativo. Nós podemos dizer que o texto dissertativo ele vai se resumir nesses 4 pontos. Eu preciso desenvolver o tema, né, que é aquele problema que foi lá apresentado, né, pela proposta de redação. Muito cuidado, as bancas em geral elas trazem textos motivadores, né? Antes da proposta, antes do tema, traz um textozinho motivacional para que você entenda de fato sobre o que é que ela quer que você fale, né? Como é que a banca quer que você trate desse assunto. Então, o texto motivacional, ele serve para trazer essa orientação. E outra coisa, eu não posso copiar, você candidato, não pode copiar nada do texto motivacional. Ah, professora, mas eu posso parafrasear? Eu posso dizer com minhas palavras, né? Pegar um dado que esteja lá e dizer com as minhas palavras? Até pode. Como assim? Vamos supor que a banca tenha dito metade da população brasileira. Opa, eu sei quantos brasileiros tem atualmente, então eu posso transformar essa fração, porque ela disse metade, num número cardinal. Ótimo, não tem problema, certo? O que você não pode é usar o dado, copiar nada que esteja lá.
Mas voltando ao tema, né? A banca vai te dar um tema que você vai ter certeza de fato do que ela quer que você fale quando você lê os textos motivacionais. Se não tiver texto motivacional, professora, não tem problema, ela vai te dar o tema e você, né, vai criar ali no seu esqueminha, né, uma afirmação sobre aquele tema para poder começar o processo de geração de ideias. E aí, qual é o posicionamento sobre esse tema? É a violência? Vamos supor, né, que seja o tema, violência urbana. E aí, qual é a minha tese? Qual é o meu posicionamento? Como é que boa parte da sociedade se posiciona em relação a isso, né? Então, eu posso dizer que é absurdo, né, o aumento da violência urbana, né, nas grandes cidades. Ó, eu já estou, né, mostrando ali, quando eu digo absurdo, o meu pensamento, o pensamento, claro, de uma parcela que pensa como eu. Então, eu vou tratar a violência como algo que incomoda, como algo que a população não deseja, tá? É claro que posso tratar por outra vertente, né? Mas a tese é justamente esse posicionamento. Em seguida, eu vou pensar nos argumentos, tá? Quais são os pontos de vista que eu vou desenvolver sobre esse assunto, né? E aí, gente, os pontos de vista são muitos, né? Pegando o gancho aí da violência urbana, aí eu vou pensar, por que eu disse que ela tinha aumentado, que isso era absurdo, é a minha tese, tá? Então, por que ela aumentou? São muitos os fatores, não são? Tá. Por que é absurdo, né? São muitos também os fatores. Você tem condições num texto de 20 a 30 linhas, porque a banca diz que tem que ser esse o número de linhas, né? O mínimo 20, o máximo 30, de falar sobre tudo isso, sobre vários pontos de vista? Com certeza não, né? E se falar, vai falar de forma superficial. Então, o que é o ideal? Você escolher pelo menos 2 argumentos para desenvolver, tá? Por que 2, professora, e não 3? Ou mais? Acabei de dizer, você não vai ter linha suficiente para tratar do assunto. Depois, nós orientamos 2 argumentos, porque você vai ter um desenvolvimento, né, mais organizado. Então, o parágrafo de introdução, né, que serve para apresentar, né, o tema, a tese, a contextualização e os argumentos, a introdução é um parágrafo curto, né? Ele é apenas um parágrafo de apresentação, mas eu costumo dizer que ele é o coração do texto. Por quê? Nós, corretores, toda vida que, né, vamos trabalhar, a gente sempre vai observar, né, aquilo que o candidato pontuou na sua introdução. Então, é lá na introdução que eu vou observar. Peraí, ele disse que ia falar sobre o quê? Ah, sobre isso e sobre isso. Né? Ponto 1, ponto 2. Então, na mesma sequência que você apresentou lá na introdução, os pontos de vista que você vai tratar, você deve desenvolvê-los. Então, por que só 2 argumentos, professora? Eu, pelo menos, oriento um texto de 4 parágrafos, né? Porque você vai ter espaço, né? E mais organização na apresentação para dividir os seus argumentos. Se eu apresentei 2 argumentos, 2 pontos de vista, eu tenho o segundo parágrafo, que nós vamos chamar de D1, e tenho o terceiro parágrafo, que nós vamos chamar de D2, para tratar esses argumentos. Em seguida, por fim, né, no último parágrafo, nós vamos para conclusão. O que é a conclusão do texto? É lá que eu vou fazer o arremate final, que eu vou sugerir, tá? Aí tem solução para o problema, gente, mas nem sempre nós vamos encontrar soluções. E eu não preciso, né, trazer de fato uma solução. Eu posso sugerir propostas. E aí eu gosto muito de lembrar de um assunto, né, de que a gente deve, de um assunto não, de um dito popular.
Amarra o burro na orelha do dono. Então, quem é o dono, né, gente? Quem é o responsável pela maioria das questões? É o Estado, é o governo, tá? Então, amarra. É importante que o governo, né, crie políticas públicas ou então efetive as políticas públicas que já existem, fiscalize, né? Enrijeça as leis, tá? Ou crie se a lei não existir ainda. Muito cuidado, né, na hora dessa proposta de intervenção. Mas nós vamos falar um pouquinho mais, né, sobre esses pontos agora, né, falando sobre cada uma das partes da dissertação. Vamos lá. Primeira parte, né, que eu falei que era a mais importante, a introdução. A introdução ela deve apresentar, né, a ideia núcleo. O que é a ideia núcleo? Eu falei agora há pouco, gente, é o tema, né? Como é que eu vou tratar este tema? Então, isso tem que ficar claro lá na minha introdução, né? Então, apresenta o tema, se posiciona, traz a tese, contextualiza, né, traz para a atualidade e mostra os argumentos que vai desenvolver e faz um pequeno fechamento. Essa é a introdução. Ao final, eu trouxe um esqueminha mostrando tudo isso de forma mais sintética, tá bom? Vocês vão ver e o pessoal lá de Crateús também já recebeu, né? Vocês aí de Crateús. É o desenvolvimento, né? É a parte que carrega o desdobramento das ideias. Gente, eu disse que a introdução é o coração do texto, tá? Mas o desenvolvimento é o corpo do texto, o restante, né? A introdução tá ali, ó, pulsando, ela vai tratar, vai mostrar sobre o que você vai tratar. Então, o corretor, ele sempre vai voltar na introdução para ver, peraí, ele disse que escrever sobre isso, de fato ele escreveu? Ah, não, aqui ele escreveu sobre outro assunto que ele nem mencionou na introdução. Tá errado? Mas, né, no desenvolvimento, D1 e D2, segundo e terceiro parágrafo, já expliquei por quê, né, 2 pontos de vista, 2 parágrafos de desenvolvimento. Você vai, né, explicar, desenvolver, o nome já diz, né? Trazer comprovações sobre aquele ponto de vista. É o momento que você vai colocar ali, né, a informatividade, trazer um dado sobre aquele assunto, né? Trazer uma notícia que foi, né, circulada de forma nacional, citar uma lei. Ah, professora, eu preciso trazer tudo isso num parágrafo só. Não, gente, né? Escolhe, ou é um dado, ou é uma lei, ou é um pensador, tá? Para cada parágrafo de desenvolvimento, que só são 2, você vai, né, ver qual é a informação mais adequada para acrescentar ali no seu texto, certo? Então, de acordo com o que você está escrevendo, vai que cabe melhor citar uma lei, ou cabe melhor citar um pensamento de alguém que você sabe, né? De um filósofo, de um jurista, ou alguém da área do assunto, certo? Então, não precisa, né, encher o texto de informatividade, até porque a banca quer originalidade também. Ela disse isso. Ela quer saber se você sabe falar sobre aquilo, né? Então você precisa argumentar e comprovar. Lembrando que esses 2 parágrafos são os parágrafos maiores do texto. E isso é lógico, gente. Por quê? É aí que você vai, né, gastar linhas explicando, né, trazendo exemplos. Então, precisa ser visivelmente os 2 parágrafos maiores do texto. Tá? Introdução e conclusão devem ser visivelmente menores. Ai, professora, como é que fica essa conta? Vou já falar em relação ao número de linhas, tá bom? A conclusão, né? Ainda, desculpem,
ainda sobre, né, o desenvolvimento, né, eu até já antecipei na minha fala, né, a parte que vai discorrer aí sobre o assunto, você pode utilizar aí de informatividade, como eu já falei, fato, exemplos, leis, citações, né, e tudo que seja, né, lógico em relação à tese que você se propôs. Né? Se você diz, voltando para a história da violência, lá no início, que a violência é absurda, mas lá no desenvolvimento você traz um pensador, uma frase que concorda com essa violência. Incoerência, né? Então, muito cuidado com as informações que você vai trazer para o texto, para não estar também, né, contradizendo aquilo que você trouxe inicialmente, tudo bem? Por fim, né, e não menos importante, a conclusão, né? O fechamento das ideias, a síntese, o arremate final, tá? E aí você vai apontar uma possível, né, ou sugestões de solução, né? Não tragam coisas mirabolantes, né? Que a população mude de ideia. Gente, população não muda de ideia assim, né? Então vamos dizer de forma mais lógica que o governo invista em campanhas, né? Invista em um trabalho de conscientização dentro das escolas. Ó, isso faz com que as pessoas mudem de ideia, né? Então, muito cuidado, né, com as propostas de solução. Elas precisam ser execuíveis. O que é isso, professora? Executadas, né? Executáveis. Então, não inventa, tá? Traga algo que seja lógico. Diga quem é o responsável por essa medida e para que ela vai servir. Lembrem-se que não é a prova do Enem, não precisa seguir aqueles 5 elementos, é tanto que as conclusões no Enem elas são maiores, tá, gente? No concurso ela é mais sintetizada. Então, arremata o tema, fala sobre o agente, quem é responsável, né, por criar essas estratégias, essas possíveis soluções, apresenta essas sugestões. Se eu trouxe 2 argumentos, né, 2 pontos de vista, vamos apresentar pelo menos 2 sugestões, né? E faz o fechamento, diz para quê, o que elas vão contribuir. E ali seu parágrafo de conclusão está concluído. Lembra de iniciar com um conector conclusivo, tá, gente? Portanto, dessa forma, em vista do que foi tratado, em virtude do que foi dito, eu já mandei esse material para vocês, né, orientando sobre essas frases, né, ou essas palavras iniciais que lhe ajudam, né, na hora da produção do texto. Então, e aí ainda sobre a conclusão, né? Tudo que eu já falei, ela pode funcionar de 3 maneiras. Retoma, né, a ideia central para confirmá-la, né? Não é pegar a frase lá do tema e colocar no início da conclusão, não, tá, gente? É fazer um arremate, né? Portanto, por conta do aumento dos casos de violência, ó, vai parafraseando. É preciso que medidas sejam tomadas, né? Faz um resumozinho, né? E apresenta essas sugestões para a resolução da problemática. Professor, e se for um assunto polêmico, né? Polêmico tem 2 lados, né? Então diz que o assunto precisa ser mais debatido, criar situações de discussão, congressos para discutir o assunto, trazer a discussão para dentro, né, das escolas, dependendo do assunto. Então, aponta, né, sempre sugestões que estejam de fato ligadas àquilo que está sendo discutido no texto, ok? E por fim, eu trouxe aí uma síntese, né, da estruturação aí do texto. O primeiro, por que um texto em 4 parágrafos, professora? Eu não posso fazer 5, gente, só são 30 linhas, o máximo, né? Eu não posso fazer 3, porque a dissertação se divide em introdução, desenvolvimento, conclusão? Até pode, 3 parágrafos, mas eu não aconselho.
Se você vai apresentar 2 pontos de vista, o ideal é que você divida esses pontos de vista nos parágrafos de desenvolvimento. Então, isso quer dizer que se eu mudo de parágrafo quando eu mudo de ideia, então, se eu tenho 2 pontos de vista para tratar, né, serão os parágrafos de desenvolvimento, D1 e D2, segundo e terceiro parágrafo. A introdução, a apresentação do tema, da tese e dos 2 argumentos. Pode fazer um fechamentozinho, tá? Mas, gente, olha, lembrando, lá na introdução, que tamanho ela deve ter, professora? Gente, 4, 5 linhas é o suficiente para uma introdução. Até 6, se você enfeitar um pouco, tá? Se for fazer um texto de 30 linhas, mas vai fazer um texto de 20 linhas, lembra que eu tenho que gastar mais linhas nos desenvolvimentos. Então, vai na hora do rascunho ponderando tudo isso. Ah, gastei 4 linhas na introdução. Eu só quero fazer um texto de 20 linhas. Então, aí eu só tenho 16. Agora, a conclusão tem que ser num tamanho parecido com a introdução. Então, vamos gastar ali 4, 5, né? Vamos supor, na conclusão. Então, bora. Já gastei 4 na introdução, vou gastar 5 na conclusão, 9. Sobram quantas linhas para 20? 11. E aí, o que é que você vai pensar? Olha, cada parágrafo de desenvolvimento vai ter entre 5 e 6. Então, gente, vai ficar muito parecido, né, com a sua conclusão, que já tem 6. Visivelmente, conclusão e introdução tem que ter a mesma extensão, o mesmo tamanho. Então, vamos fazer um textinho, vamos aprofundar um pouco mais esse assunto, né? Vamos aumentar o desenvolvimento, fazer um texto aí de 22, 23 linhas, para você gastar umas 7 linhas, 8 linhas no D1, né? Gastar mais 8 linhas, 9 linhas no D2. Pensa sempre, gente, na hora do rascunho, num texto de 30 linhas. Por quê? Quando você vai passar o texto a limpo, às vezes você elimina alguma coisa que não estava bem, não estava legal, então aí já vai diminuir, tá? Então, o ideal é sempre escrever mais no rascunho para na hora de passar o texto, você ir fazendo os ajustes. A banca diz que o mínimo é 20, então, muito cuidado, tá certo? No parágrafo 2, né, desenvolvimento, argumento 1 e fundamentação, né? Ficou um pouquinho aqui, uma barrazinha aí que eu esqueci de tirar, mas é a fundamentação. Terceiro parágrafo, desenvolve o segundo ponto de vista, né, que é o desenvolvimento 2. Depois, fundamenta. Fundamentar é o quê, professora? Aquelas informações que eu falei, ou um dado, ou uma citação, ou uma lei, né? Vai falando e comprovando. E, por fim, a conclusão. Retoma a ideia, né, principal e apresenta aí as sugestões.